Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, novamente, nós vamos para o Evangelho de João, mas antes de chegar em João, se você tiver sua Bíblia em mãos, abra comigo para olhar o primeiro e o último versículo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse momento, ele não fala especificamente de Jesus, mas depois descobrimos que Jesus fez esta criação. João capítulo 1, Hebreus capítulo 1 afirmam isso para nós. E agora para o último versículo, chegando no fim do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 21 diz: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Jesus Cristo, do começo ao fim. Alfa e ômega. Primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, Jesus acaba sendo o personagem principal para nós. Agora vamos para o Evangelho de João. Literalmente, do primeiro ao último versículo do seu relato do Evangelho, João defende a posição exaltada de Jesus Cristo. Jesus é o eterno Deus que veio em forma humana para oferecer salvação aos seres humanos. João relata várias afirmações de Jesus para defender essa tese. Encontramos alguns exemplos no capítulo 3 de João. Jesus falava de coisas celestiais porque ele veio do céu. Olha o que diz João 3, versículos 11 ao 13. Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Se você presenciar um acidente de carro, você teria como relatar o que aconteceu. No âmbito legal, uma testemunha pode falar a partir da percepção sensorial, ou seja, sobre o que viu ou ouviu. Jesus falava de coisas celestiais como testemunha. Ele teve essa percepção sensorial porque estava no céu. Jesus não teve origens terrestres. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai. João 3, versículos 16 e 17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda, nesse mesmo capítulo, encontramos outra afirmação da procedência celestial de Jesus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. João capítulo 3, do versículo 31 ao 34. Jesus falou de coisas celestiais por ter conhecimento direto, um fato que permeia o livro de João. Jesus disse que ele foi enviado pelo Pai e veio em nome do Pai. João capítulo 5, versículos 37 e 43, capítulo 6, versículo 57. Ele afirmou sem equívoco: Eu desci do céu. João 6, 38. Em João 6, 51, ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele afirmou que voltaria para o lugar de onde veio. João 7, versículo 33, ele disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vinda de Jesus do céu é a base da sua autoridade sobre todos
os seres humanos. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus, ouvimos a verdadeira palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.